Bom dia a todos e todas. Bom dia ao pessoal de casa da internet, aos companheiros do mezanino. A minha gratidão e o meu respeito por vocês aqui hoje. Para a gente começar a trabalhar essa história de honrar vosso pai, vossa mãe, trabalhar as nossas questões maternas e paternas, sejamos ou não pais, né? Porque, de alguma forma, a gente traz isso, seja com o sobrinho, com o filho de algum vizinho, de algum amigo, e somos filhos também de tios, não só de pais, então todos nós. Eu vou trazer uma história que aconteceu há algumas décadas, que é para a gente acordar, estamos ainda no começo da manhã. A história é a seguinte: pai e mãe dormindo, nas primeiras horas do raiar do sol, e de repente dentro de casa, os dois levantam feito loucos. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Esse casal tem 2 filhos que na época tinham 3 e 4 anos, ou 4 e 5 anos, um bem pertinho do outro, eram 2 irmãos. 2 índiozinhos assim, umas gracinhas, uns anjinhos dormindo, né? Os anjinhos dormindo. Sabe o que era esse barulho todo? Eles jogaram a caixa de fósforo no liquidificador e ligaram o liquidificador. Pensem o barulho de caixa de palitos de fósforo num liquidificador seco, né? Então, aquele barulho ensurdecedor dentro de casa, os pais acordaram com o coração saindo pela boca, como dizia minha avó. O coração está saindo pela boca. E isso aconteceu há algumas décadas. Hoje eles são rapazes, jovens. Isso foi relatado a mim pela mãe deles. E aí eu trouxe, e eu lembrei disso logo de manhã cedo, minha casa toda em silêncio, todo mundo dormindo, e eu pensando, imagina, você acordar com um barulho desesperador desse. O que é que você faz com as crianças quando elas aprontam? E também hoje, logo cedo, eu estava vendo um videozinho pelo Facebook de artes, né? Várias fotos das crianças que fazem arte. Aquelas que pegam o papel higiênico e saem arrastando na casa inteirinha, e quando você vê, está lá tudo decorado em sua casa, em volta da mesa, das cadeiras. Aquelas artes que, assim, você preparou o bolo todo com aquela cobertura ótima, maravilhosa, e você vai atender um telefone, e quando volta, você encontra as suas paredes também decoradas de mãozinhas pretas de chocolate, né? E aí eu fico pensando, como é que a gente reage com cada arte dessa? Como é que a gente trata os nossos filhos, aquelas pessoas a quem nos responsabilizamos a cuidar e a criar? Qual é a nossa missão de verdade? E muitas vezes a gente ri, porque também é inevitável. Muitas vezes a gente tem uma raiva, dá vontade de engolir de volta, como dizia uma tia minha. Dá vontade de engolir de volta, que eu não consigo mais engolir de volta. Isso tudo são sensações que pais e mães, ou tios, ou quem quer que seja que se responsabilize por esses serizinhos em formação, passam. Agora, a forma como cada um lida com as diversas situações que essas crianças fazem a gente viver é que é um desafio da paternidade, da maternidade. E eu insisto, essa paternidade e maternidade que não significa necessariamente a biológica, mas que de alguma forma eu tenho uma responsabilidade para. E aí me veio a história do budismo, que é muito adequada em quase todas as situações, que é o caminho do meio. Nem aquela repressão tão rígida, mas eu também não vou fazer kikiki, kkk, oh, que bonitinho, é só uma criança. Porque essa criança é aquele espírito que está ali sob a nossa responsabilidade para a nossa formação. E para a gente falar desse honrar pai e mãe, eu trago um pouquinho de volta a nossa reflexão do que é a família. No Livro dos Espíritos, em Laços de Família, está lá a orientação para a gente. A família, ela é responsável por consolidar os laços sociais. Então, na medida em que trabalhamos entre nós o respeito dentro do nosso seio familiar, naquele âmbito micro, menor, ali, no nosso convívio, estamos ali trabalhando uma forma de consolidar os nossos laços sociais fora dali, no ambiente macro,
no espaço maior, nas nossas relações com a sociedade. E isso é importante para a lei de progresso. Então, vejam, está tudo atrelado. A gente tem a lei de progresso, a humanidade precisa progredir. A lei de progresso, ela depende das nossas relações sociais, profissionais, portanto, está dentro do social. E essas nossas relações sociais, elas estão diretamente ligadas às nossas relações familiares. Então, que tipo de adulto eu terei com aquela criança que apronta todas e que eu estou ali achando graça? E que eu estou ali apoiando, e que eu não estou dando os limites. Então, dar limite também é uma forma de amor. Dar mimo, carinho, colo é amor. Dar limite também é amor. E nas relações da gente, a gente tem a função paterna e a função materna. O paterno está muito ligado a dar a razão, a trabalhar a justiça, a trabalhar as responsabilidades, a dizer sim e não. E o materno está mais naquela função de acolher, de compreender, de ensinar a sentir. Né? O materno trabalha muito isso. E quando eu digo materno, eu não estou falando só do feminino. Porque a gente tem, em alguns casos, a relação pai e mãe, onde a mãe, às vezes, é mais linha dura do que o pai. O pai acolhe, põe no colo, e a mãe linha dura. Tem mais medo da minha mãe, né? Situações em que o filho passa aprontando, o pai vê e faz assim, psh, é o cúmplice, né? O pai é o papel que deveria ser, no arquétipo, é o materno, de acolher, de compreender, e ela passa com medo da mãe. Não conte a minha mãe, não, porque sabe que a mãe é mais linha dura. A gente tem, às vezes, essa situação de família. Nem certo, nem errado, são diferentes. O que importa é a forma como cada um se relaciona com aquele ser que está em formação e que está crescendo e que está sob a nossa responsabilidade de pais, de adultos, na relação, né? Então, e aí quando a gente vive nessa relação com esta criança e que a gente começa a dar os limites e eles vão crescendo e às vezes não vão aceitando, e quanto mais vão crescendo, mais a situação vai ficando mais difícil. E quando chega na adolescência, a gente já não entra mais naquela de impor o limite, mas a gente passa a negociar com eles, porque eles também já estão cheios de argumentos, não é? Eles são cheios de argumentos, e aí a gente começa a negociar, e nem sempre a gente tem tempo para ficar negociando e para ficar confrontando os argumentos. E, de repente, também a gente se dá com uma situação que são as expectativas dele em relação à mãe e ao pai. Ah, mas você não é como a mãe de fulaninho, você não é, o pai de fulaninho faz assim, faz assado. E esse jovem começa a crescer com essas expectativas, e quando mais maduros, quando mais adultos, às vezes a gente se questiona muito do comportamento dos nossos pais. E agora vamos para a nossa condição de filhos em relação aos pais. Muitas vezes a gente tem as nossas expectativas, a gente deseja que os nossos pais, a nossa mãe, o nosso pai, ou aquele que nos criou de alguma forma, um tio, um avô, uma avó, que eles tenham um comportamento que corresponda à minha expectativa. A gente, às vezes, quando jovem, não tem ainda a concepção, aquela noção muito clara de que o outro é o que ele é. A gente cria essas expectativas. E a gente vai se dando conta de que aquela pessoa, a nossa mãe, o nosso pai, não corresponde às nossas expectativas. E começam os conflitos internos e o meu conflito com a minha relação familiar. O meu conflito com os meus pais, com aqueles a quem eu devo respeito. Eu devo um respeito moral, um respeito que é proclamado em todas as religiões, o respeito ao pai e à mãe, sejamos cristãos ou não. Na cultura oriental, esse respeito, essa consideração aos pais é de tal forma que se acredita que aquele filho que cuida da mãe idosa e que traz para dentro de casa, naquele período tem grande prosperidade.
Eu tinha um colega, descendente de japonês, que ele dizia assim, poxa, estou negociando com meu irmão que está na hora de minha mãe vir morar comigo esse ano. Mas para quê, criatura? Não está bem com o seu irmão? Você está com saudade da sua mãe? Você não visita sempre? Não, mas eu quero também ela comigo um tempo, porque a gente entende que naquele tempo em que ela está ali morando com a gente, a nossa vida flui de uma forma mais tranquila. Olha que interesse, né? É por interesse. Bom que seja, que através desse interesse se trabalhe o amor e o respeito, aquela condição do honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe. No Evangelho, num pedacinho, num trechinho anterior a esse da ingratidão, honrar pai e mãe está diretamente ligada à caridade. A caridade que a gente aprende que precisa ser feita com o outro qualquer outro. Contudo, honrar pai e mãe é uma caridade mais intensificada, com mais cuidado, com mais carinho, com mais dedicação. E tanto mais esse carinho e essa dedicação espontâneo, mais mérito para mim. Quanto mais eu consigo cuidar, proteger, zelar, dar carinho, escutar, maior o meu mérito, né? E eu achei interessante, quando eu estava relendo essa parte do Evangelho, engraçado, a gente lê o Evangelho 300.000 vezes, na 301.000, a gente encontra algo que não tinha se dado conta ainda. E eu me dei conta que lá naquele tempo, 1800 e alguma coisa, quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, com a ajuda dos Espíritos, né? Ele compilou. Está lá assim, um trecho onde diz assim, qual a necessidade de você tratar o pai e mãe como alguém que vai lhe servir? E hoje a gente vê assim, lhe servir no sentido de cuidar da sua casa. É algumas perguntas que os espíritos fazem para a gente refletir. A função do pai e mãe, a gente não tem que cobrar porque eles estão morando conosco, que estão sob os nossos cuidados, sob a nossa responsabilidade naquele momento. Não é para ser babá dos meus filhos, babá dos netos dele. Não é para estar cuidando da casa. Até pode, por carinho, mas até onde eu estou tendo o respeito de observar as necessidades dele, ou dela, ou da minha mãe, ou do meu pai. Até onde não está sendo somente o meu interesse em ter ali dentro, porque está ali a avó que está cuidando dos filhos, que é melhor do que uma babá. Como é isso mesmo? Qual a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, que eu estou acolhendo ali dentro de casa? Até onde está sendo conveniente para mim e até onde é um gesto de amor, de carinho? Isso se dá quando a gente para refletir quanto tempo a gente gasta para perceber as necessidades, a carência daquele pai e daquela mãe que está agora sob os meus cuidados, que está agora morando comigo, que está agora nesse meu contato novamente comigo. Muito bem. A gente passa a perceber as dificuldades e os conflitos que a gente tinha. Quando eu estava ali falando dos conflitos, porque não atendem às nossas expectativas, a gente leva isso para a vida adulta e, às vezes, nas nossas relações de trabalho, a gente se depara com situações de uma certa rejeição por um determinado chefe e a gente não se dá conta que é porque aquele chefe está trazendo algo que ficou lá atrás, de um pai rígido, de uma dureza na forma de lidar ou na forma de cobrar determinado trabalho, determinado comportamento. E, às vezes, a gente entra em conflito nas relações de trabalho. Da mesma forma com o materno. Alguém que está ali, quando isso é negativo para mim, alguém que representa o meu materno de uma forma negativa, eu também vou repelir, de alguma forma, nas minhas relações sociais e nas minhas relações de trabalho. E a gente, às vezes, não se dá conta que isso é de algo. Por que é que eu tenho tanta rejeição a fulano dentro do meu trabalho, ou a fulana, na minha vida social, ou na minha vizinhança? Às vezes, está lembrando de algum aspecto que eu trago desde lá, da época da minha rejeição, da minha frustração de expectativas em relação a um pai ou a mãe.
Ou acontece também o positivo, não vamos falar só do negativo. Às vezes é alguém que eu me afino tanto e me aproximo tanto pelo carinho que representa e que eu remeto lá na minha memória da infância à minha mãe, ao carinho, ao cuidado da minha mãe ou da minha avó. Então, eu quero trazer aqui, deixar isso aqui claro, que às vezes nas nossas relações, tanto de positivo quanto de negativo, nas nossas relações nessa vida mais madura, mais adulta, muita coisa é reflexo do que está lá na nossa memória, no nosso inconsciente, do que vivenciamos na nossa infância com relação a pai e mãe, ou a representação de pai e mãe na nossa vida. Muito bem. Como é que a gente lida com isso? A vida ensina muito. Aquele mimo que a gente dá à criança quando ela fez alguma peraltice, que a gente não disse um não, que a gente vê a criança em cima da mesa lá pulando, sapateando de sapato mas é só uma criança, e não soube dar os limites, não soube dizer não faça isso, desça daí. A vida mais tarde vai dizer um não para a pessoa. A diferença é que o não vindo do pai e da mãe é um não que vem embaladinho num pacote de amor. O não que a vida dá é nu e cru, não vem em embalagem alguma, é não simplesmente. E às vezes, aquela criança que não teve o não na embalagem de amor, dentro da caixinha do amor, não consegue lidar bem com o não que a vida dá. E aí a gente tem adultos com alguns problemas. Adultos querendo fazer de tudo. A gente vê no mundo da política algumas situações bem difíceis. A gente vê no mundo do trabalho também algumas situações difíceis. A gente vê no nosso dia a dia algumas situações difíceis e para refletir. Por que essa pessoa precisa passar por cima de tudo e de todos dessa forma? Mas a vida vai ensinando. E a vida vai dando uns nãos. Mas além da vida, há uma outra situação que faz com que a gente aprenda também a ver um outro lado. E falo novamente das nossas frustrações que trazemos quando adulto. Frustrações das expectativas que tínhamos em relação ao comportamento de um pai e de uma mãe, né, que nos criava. É quando a gente tem a oportunidade de cuidar deles. É a alternância de papéis. É quando eu deixo de ser filha e passo agora a ser a cuidadora deles. Uma mãe que vai zelar por eles. E eu começo a lidar com a fragilidade dele. Eu começo a ver, a compreender algumas razões. Já passei por várias situações na vida. E começo a entender que naquela minha fase da juventude, onde eu aprendi a respeitar alguns limites e que fiquei com muita raiva. Quem será aqui que nunca teve uma raivazinha de mãe ou de pai? Eu me lembro que os meus filhos às vezes olhavam para mim. E eu olhava assim, eu falei, pode ficar com raiva que eu nem me importo. Não me incomodo. Daqui a pouco passa, e normalmente passa, daqui a pouco passa. E hoje é super tranquilo, estão adultos, mas é uma fase realmente difícil, aquela fase de apertar parafuso, né? Eu digo que é apertar parafuso, que enquanto está comigo é porque a peça não está pronta para ir para o mundo e eu estou aqui apertando parafuso. E às vezes dói mesmo apertar parafuso, e eles não gostam, e eles resistem, e eles reagem. E para a gente é complicado. Para a gente, às vezes, é até mais fácil e mais cômodo chegar em casa mais tarde, quando já estiverem cansados e dormindo. E a gente perde essa oportunidade de estar apertando parafuso. Porque dá trabalho apertar parafuso. Dá trabalho, mexe com as nossas emoções, mexe com aquilo que trouxemos. Pois bem, enquanto filhos, isso enquanto pais, e eu fico indo e voltando o tempo todo porque somos filhos e somos pais, e fomos filhos de alguma forma. Então, quando voltamos a essa condição, essa oportunidade de cuidar, e que a gente começa a perceber como demos trabalho quando éramos criança, como eles tiveram paciência conosco e que às vezes não percebemos. E eu dizia muito aos meus filhos, vocês só lembram que não presta, a parte que eu estou apertando o parafuso, a parte que a gente bota no colo, só lembra depois, né? Tem uma música dos anos 70, Barato Total, que diz assim, quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer. A gente quer viver.
E é bem por aí. Quando está tudo bem na vida da gente, a gente nem percebe, não para se dar conta de como estamos bem. Estamos bem e basta. Mas quando tem alguma coisa, algum parafusozinho sendo apertado pela vida ou por quem quer que seja, aí a gente se espinha logo. E aí a gente reage, a gente não gosta, e isso a gente lembra. Muito bem, mas essa alternância de papéis é importantíssima na vida da gente. É importantíssima para a gente trabalhar algumas frustrações que carregamos e que nem damos conta, nem nos damos conta, que carregamos e que interferiu na minha vida do trabalho, que interferiu na minha vida social de alguma forma. Então, a alternância de papéis, quando eu me torno agora cuidadora deles, é um momento riquíssimo para o crescimento do espírito, além de atender ao mandamento de honrai vosso pai e vossa mãe, né? É uma oportunidade grande de crescimento do espírito. E eu queria falar também da família da adoção, da situação de adoção, que não é nada diferente. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto, não é diferente no sentido assim, do amor e do respeito que se deve. É igual, acontece da mesma forma. Eu tenho alguém adotado na minha família e que chega com carinho, e o carinho é tão grande que às vezes a gente até confunde, quando diz assim, a filha nasceu, mas olha, puxou a tia. E depois é que a gente se dá conta que não tem como puxar, porque não tem um vínculo genético. Mas ele é tão próximo e ele é tão família, ou até mais, e a gente às vezes confunde e esquece. E aí nesse evangelho aqui, tem uma passagem de Jesus que ele pergunta, nesse capítulo especificamente, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, Jesus está ali ensinando para a gente a importância que é a relação consanguínea, mas a importância que é, a grandeza que é também a relação da família universal. As pessoas que chegam no nosso caminho, que chegam na nossa vida, que estão aqui, vocês, nós, eu, Cecília, tá? Que importância o outro tem na vida da gente? São famílias distintas, a família consanguínea e a família universal, mas nenhuma é menos importante que a outra. Cada uma com seu papel na vida do ser humano, na vida do espírito. Eu, espírito, na minha vida, todas as famílias, tanto a carnal, a consanguínea, quanto a universal, têm a sua importância. Mas, exatamente por isso, eu chamo atenção para aquela situação da adoção. Muitas vezes, a pessoa que foi recebida e está muito bem tratada, e está muito bem educada, bem acolhida, seguiu o seu caminho. E como é que está a minha relação com o meu pai ou a minha mãe biológica? O que foi que aconteceu? E às vezes a gente não quer fazer esse contato. E muitas vezes a gente já faz até o nosso pré-julgamento. E julgamos a vida inteira aquela pessoa que nos deu, que nos abandonou, ou que rejeitou, ou que, sei lá, né? E a gente fica refletindo já só em cima dos nossos julgamentos. Não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Me deixou, me abandonou. E, às vezes, a situação do outro é tão difícil que, se fôssemos nós no lugar, quem sabe se não teríamos feito igual. Cada um tem uma história e uma razão. Tentar fazer contato com isso para ressignificar, para ver de outra forma, para compreender, também é muito importante. É uma espécie de libertação para a gente. Porque às vezes a gente pensa que está tudo muito bem, está tudo muito resolvido. Lê do engano. Não está. Então, fazer contato com isso é muito importante também. E sobre a ingratidão, que foi lida aqui no Evangelho? Sobre ingratidão e sobre aquelas situações de filhos mais difíceis. Às vezes a gente encontra por aí, não é raro,
A família toda estruturadinha, todo mundo tem um padrão de comportamento, mas lá tem uma criatura que é diferente de todos e que chega para perturbar o ambiente de todo mundo, não tem? Às vezes a gente encontra isso, né? Todo mundo tem aquele padrão, todo mundo gosta de estudar, mas o laninho ali dá um trabalho horrível, não quer saber de ir para a escola, todo dia tem uma reclamação, todo dia tem uma queixa, briga com mãe, briga com pai, briga com irmão, é um perturbador dentro de casa. E aí? O que é isso nessa família? O que é isso na vida da gente? Quem é esse ser na vida da gente? Que espírito é esse na vida da gente? O que é que está fazendo aqui? E, principalmente, qual é o meu papel em relação a isso? E quando sou eu, esse espírito perturbado? O que é que está acontecendo comigo aqui? Que está todo mundo direitinho e eu que tenho que ser o diferente assim e querer perturbar o ambiente e a vida de todo mundo. Ah, revoltada. O que é isso? E aí, também aqui no Evangelho, tem um ensinamento grande. Muitas vezes, a gente vem perto de um outro para aprender o perdão, para aprender a compreender, a perdoar, a aceitar e a amar. E eu costumo dizer que a gente não apaga fogo com querosene. Então, se alguém é difícil demais e eu sou rígida demais, eu posso estar complicando mais ainda a situação. Eu não estou dizendo que a pessoa que é difícil e que dá trabalho na vida da gente, que a gente deve deixar correr solto. Não é isso. A gente dá os limites, mas a gente precisa entender o momento também de dar carinho e de dar amor. Porque as pessoas que dão muito trabalho assim, na verdade, elas precisam muito de amor. Eu digo que as pessoas que são muito agressivas, muito impacientes, intolerantes, o ambiente de trabalho é um laboratório fantástico, porque você tem de todas as espécies, em todos os setores. Quanto maior a empresa, mais a gente se depara com as diversas situações. E olhando cada um como espírito, a gente começa a fazer as associações. E eu com isso? E o que parte me cabe também no comportamento do outro? Até onde eu não sou igual? E por que eu rejeito? E por que eu aceito? Então, é um laboratório riquíssimo, né? E aí eu digo assim, aquela pessoa mais agressiva, vamos olhar um pouquinho como é a vida dessa pessoa? Vamos prestar atenção. O que ela faz no final de semana? Como é que ela está? Quando a gente vai ver uma pessoa que tem sérios problemas de relacionamento na família, problemas difíceis, ou alguém que está sozinho, ou alguém que tem uma família com muitos problemas, e a gente não sabe, a gente só não gosta da agressão dela ali no trabalho, e não sabe que ferida enorme está por trás daquela agressão. Então, são situações que a gente precisa dar muito mais carinho e amor do que numa situação que eu me dou super bem com Cecília, está tudo bem, está tudo ótimo, é fácil. É difícil quando você encontra alguém difícil a ser enfrentado na vida da gente. E é ali, exatamente ali, que a gente precisa trabalhar e muito a nossa capacidade de amar, né? De amor. Eu gostei muito, não foi eu quem escolhi, mas eu agradeço a quem escolheu a imagem primeira que passou, que estava aqui no slide, uma imagem de Jesus, e uma frase que diz assim, cada um de nós vem com a centelha divina em sua essência. Ativar essa centelha divina. A centelha divina nada mais é do que amor puro. O amor, a pureza, a essência do amor. Então, essa centelha divina, ativar ela, nesses momentos mais difíceis, traz uma transformação feito mágica, assim, né? E a gente pode dar amor apenas assim, se concentre, faça contato e emane. Não precisa nem palavras, porque a energia de amor, ela chega a ser quase que concreta. As pessoas sentem, as pessoas percebem. E as coisas vão se acalmando. A oração também é outra coisa que faz acalmar bastante, mas vamos voltar aqui para a nossa situação de paz. O Evangelho traz para a gente também que o relaxamento, nesse respeito ao Pai, que a gente está falando de ingratidão, o relaxamento nesse respeito e nessas relações que requer afetividade nas relações familiares, é um recrudescimento do egoísmo. É quando o egoísmo ganha força. E se a gente está aqui para trabalhar justamente essa transformação nossa, que, aliás, é uma das missões
de quem é mãe e de quem é pai, é contribuir na transformação do outro, né? O que é ser um bom espírita? O que é o bom espírita que está lá no Evangelho? O bom espírita, reconhece-se o bom espírita pelas suas ações e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, tanto nós, na condição de orientadores, pais e mães, ou tios, ou avós, ou o que seja, tanto aquele espírito, aquele serzinho que estamos ali orientando e trabalhando com o nosso exemplo. Sobre ingratidão, que é o tema também aqui lido hoje de manhã, a gente tem as ingratidões, porque é do próprio espírito, por isso essa reflexão antes de falar nesse tema. Às vezes, esse espírito chega na vida da gente, esta pessoa, que é um espírito, com uma história anterior. Essa história pode estar diretamente relacionada a mim ou não, mas de alguma forma eu aceitei estar ali próxima, ou para ajudar, ou para ser ajudado, ou para aprender a amar, ou para ser amado. Mas há uma razão para, não é sem razão, né? Todo mundo tem alguma importância na vida da gente, nos diversos papéis, de mãe, de pai, de filho. Mas falando sobre a ingratidão, então eu terei aquela ingratidão daquele espírito que ainda não aprendeu a respeitar, a amar. E é muito interessante que quando envolve isso aqui, ó, o coração, o sentimento, dói muito mais. Uma coisa é você se decepcionar com uma compra que não deu certo. Poxa, idealizei tanto aquela casa, comprei, mas não era exatamente isso que eu queria. Então dá uma frustração, dá uma decepção. Outra coisa é você se decepcionar com alguém que você tem uma relação afetiva, não é? É bem diferente. É bem mais intenso. Quando as decepções elas estão relacionadas ao material, é uma coisa. A gente até supera mais rápido. Mas quando as decepções elas envolvem o emocional, é bem mais difícil. E aí é que está a riqueza no nosso aprendizado e no nosso crescimento. É compreender, é saber lidar e saber transformar e ressignificar essas relações. Então, aquele espírito que, de alguma forma, nos fez alguma ingratidão ou nos faz alguma ingratidão, e me lembrou agora aquela música Coro de Boi. Meu pai gostava de cantar para mim, acho que ele tinha um medo horrível, coitado. Quem conhece só deve ser quem mais antigo, porque é lá do tempo do meu pai. A música Coro de Boi, eu vou contar mais ou menos a história, porque eu não vou cantar, porque senão vocês vão querer ir embora aqui correndo, né? Não vale a pena, vai chover de novo. Coro de Boi é uma música que vai contar a história assim. Vive numa casa o pai, a mãe e a criança, e o pai do pai, o avô da criança, né? E aí, nessa história, a esposa e o marido começam a brigar. Tem um carro aí fora, né? Jesus, será que é o meu? Então, o pai e a mãe começam a brigar. E aí começa a nora, no caso, a nora, começa a questionar a presença do velho na casa, está dando trabalho, está sujando tudo, olha para aí, não sabe mais comer direito, está derramando a comida, eu já tenho muita coisa para fazer, já cuido desse menino que me dá trabalho, e ainda tem o seu pai aqui comigo. E aí o marido vai, tenta contemporizar daqui, tenta dali, a coisa se acalma, daqui a pouco volta novamente. Até que o marido entende que não tem jeito e diz ao pai, pede que o pai vá embora. E aí dá para o pai um pedaço de um couro, por isso o nome da música, Couro de Boi. Toma, pai, porque quando você estiver frio, foi a forma que ele encontrou de cuidado naquele momento. Toma, pai, que no momento que você sentir frio, você tem esse pedaço de couro para te aquecer. E o menino que está ali assistindo aquela cena toda, resolve também pegar um pedaço lá do couro, do tapete, sei lá o que eu não me lembro mais da música. E aí começa a cortar, a cuidar, a enrolar direitinho, a botar no cantinho. E o pai pergunta, o que você está fazendo, filho? E aí o filho diz, não, pai, eu já estou enrolando aqui, porque quando eu precisar mandar você embora, você já fica com esse aqui para você. E aí ele se deu conta do que ele estava fazendo
quando ele se sentiu na condição de poder passar pela mesma situação, né? A minha mãe, ela toma conta muito de abrigo de idosos. E, às vezes, ela vem me contando algumas histórias. Porque está lá abandonado, porque o filho... Fulaninha, Geisa, quer morar com o filho mora não sei aonde, longe, como que eu fui. Mãe, às vezes, também, a vida da pessoa é muito difícil. É preciso a gente compreender. Eu aprendi uma coisa que eu fico exercitando, que é difícil, porque é normal do ser humano querer julgar, né? A gente está sempre julgando, já vem no automático. Mas eu venho fazendo sempre esse exercício que me deixa mais leve, pelo menos eu não vou assumir a culpa do mau julgamento. É um exercício constante e diário. E eu estava dizendo a ela, mas mãe, a gente também precisa ver a condição, porque hoje em dia a vida, principalmente quem mora aqui na capital, é muito difícil. Você sai, 5 horas da manhã você está acordando, 6 horas da manhã você já está saindo, chega em casa 10 horas da noite. A pessoa tem condição de estar com um idoso em casa? É complicado, é difícil, não tem condição de pagar um cuidador. Então, a mãe está lá no asilo. Pronto, isso é uma coisa. Mas e a minha qualidade? No tempo que me sobra, isso sim é que precisa ser trabalhado. Então, em vez de cobrar que leve para dentro de casa, porque realmente às vezes não tem condição, tem que procurar ver se tem condição. Assim estamos nós nessa situação. Se não estamos em condição de ter dentro de casa, e se a gente está lá dando um couro de boi para a pessoa levar, vamos ver onde a pessoa está indo com esse couro de boi. Onde é que está dormindo? O que é que está comendo? No tempo que nos cabe, vamos dar qualidade àquele tempo. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém que deixa... Quem sou eu? Não estou aqui para julgar ninguém que deixa ninguém num abrigo. Às vezes é a melhor solução, sem dúvida. É inquestionável isso. Cada um é que sabe o peso do seu couro de boi. Cada um é que sabe. Ali é apenas uma música, mas é para a gente fazer as diversas reflexões. Muitas vezes é realmente a melhor opção. O que a gente precisa ter foco é na qualidade que a gente dá ao tempo que a gente vai dispensar àquela pessoa, mesmo que esteja lá, naquele abrigo, né? E voltando a falar da ingratidão, além do couro de boi, uma outra música que me veio à memória também, essa já é mais recente, é dos anos 80, Rebelde Sem Causa, de um grupo de rock, que eu esqueci o nome agora. Então, ele diz assim no refrão, não vai dar, assim não vai dar. Como é que eu vou crescer se eu tenho sem ter com quem me rebelar? Ele conta a história de uma mãe que deu para ele uma guitarra, porque é muito legal que o filho caia na farra. Meus pais me dão sempre muito carinho, então, porque você se sente sempre tão sozinho? Meus pais me dão apoio moral. Meus pais, aquele modelo de perfeição. E que não sobra para ele o tempo de se rebelar. E no final, o refrãozinho é assim: como é que eu vou crescer sem ter com quem me rebelar? O pai dá o carro, porque filho homem tem que ter um carro seu. Me dá dinheiro para eu gastar com a mulherada. Eu realmente não preciso mais de nada. Então, aquela situação em que a gente está fazendo de tudo, pensando que está agradando, que está fazendo o melhor para os nossos filhos, e às vezes a gente está estragando, né? Então, essa relação de conflito naquele momento é importante. Saber dosar os limites e ver até onde você vai dar o carro e o dinheiro para gastar com a mulherada, uma guitarra para que o filho caia na farra, né? Esse apoio moral o tempo todo. É uma musiquinha, um rock dos anos 80. Rebelde Sem Causa, o nome da música. Vamos olhar a letra, que é bem interessantezinha nesse sentido, para a gente refletir. E como é que esse adulto fica depois? Como é essa relação com esse adulto depois? Então, que a gente faça a nossa reflexão do que são as pessoas que estão em nossa vida, de como eu estou lidando com os limites, tanto na minha condição de mãe, ou de pai, ou de tio, ou de avó, com esses filhos, ou com esses netos, ou com quem está sob a minha responsabilidade, e como eu estou lidando, principalmente, com o meu honrar pai e mãe, com a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, esteja neste plano ou em outro plano. Como eu estou lidando? Porque a relação ela se modifica no outro plano. Mas e o respeito? E o que é que eu ainda trago e que interfere na minha vida pessoal? Então, que a gente faça essa reflexão sempre que possível, que a gente perceba, principalmente, o meu papel e a minha importância naquela família
que me deu origem, que me trouxe. Porque o meu respeito começa a partir daí, em reconhecer que é graças ao pai e à mãe biológico me permitiram reencarnar nesta vida. Eu ouvi uma história, para a gente concluir, de Haroldo Dutra Dias, contando uma historinha de alguém que, com 20 anos, foi morar como empregada doméstica na casa de um pessoal de classe média, e essa pessoa engravidou do filho da casa, e teve que ir embora de volta para o interior, aqueles conflitos todos. Meu Deus, como é que pode, menino, você engravidou, empregada e coisa e tal, e a menina volta para o interior e cria esse filho naquelas condições super difíceis, uma menina de 20 anos. Mas sabe quem era essa criança? Alguém conhece essa história? É o próprio Haroldo. Ele conta essa história dele, vocês encontram isso também no vídeo. É a história dele. É o Haroldo Dutra, se transformou nisso. E ele é grato pela oportunidade de ter reencarnado, pela contribuição. Então, muitas vezes, aquilo que a gente fica lá recriminando que aconteceu com alguém, com algum de nós na nossa origem, há alguma razão e deixe lá. Se resolva e siga com a vida que você tem na sua mão, com esse presente que é esta encarnação e que compete a você escrever a sua história. Muito obrigada e muita paz.